Oi, eu sou a Stephanie do Xenoelle. Quase todos os dias eu recebo no meu e-mail, nos comentários dos vídeos, no Twitter e em todos os lugares onde as pessoas conseguem me mandar uma mensagem, alguém me dizendo que se sente perdido na vida. Pessoas da minha idade, pessoas um pouco mais jovens ou um pouco mais velhas estarem se sentindo perdidas não é uma novidade. Inclusive tem milhares de textos falando sobre a geração que, blá 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 blá. Eu já vou começar falando que eu não gosto muito desse negócio de definir, tipo, a geração que faz isso. Um, porque é muito definitivo. Dois, porque somos pessoas muito diferentes, com vivências muito diferentes, realidades muito diferentes, pra colocar todo mundo no mesmo saco e falar, ai, a geração que não aprendeu a dizer adeus, sei lá. Acho sim que as pessoas que regulam mais ou menos com a gente de idade e que tenham tido uma criação um pouco semelhante entre elas, sim, está quase todo mundo se sentindo perdido. E é uma coisa que é angustiante, né? Você olhar pra sua vida e falar, caralho, o que eu tô fazendo? Pra onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Mas eu tenho que ganhar dinheiro? Mas eu tenho que ser feliz? Mas eu tenho que atender as expectativas de quem? Minhas, da minha família? Sério, são muitos questionamentos o tempo todo na nossa cabeça. E isso é uma coisa que é muito nova e que é muito difícil de entender, porque é muito diferente do que aconteceu com os nossos pais. Os nossos pais e os pais dos nossos pais, eles tinham praticamente um roteiro de como tinha que ser a vida deles. Estudar, em alguns casos, se você fosse mulher, nem estudar você ia. Arranjar um trabalho, alguma coisa que te desse o sustento da sua vida. Aí você tinha que encontrar alguém pra casar, constituir uma família, ter filhos, basicamente trabalhar e sustentar a sua casa, ou passar o dia em casa com seus filhos, ou trabalhar e aí voltar e cuidar dos filhos, enfim, era basicamente isso. A questão de se sentir realizado no emprego, fazer o que ama, ela é muito atual. E hoje a gente fala muito sobre tudo na nossa vida ter que ser leve, inclusive o nosso trabalho. Isso não é uma coisa ruim, porque de fato hoje a gente tem uma liberdade de trilhar um caminho muito diferente dos nossos pais, que em sua grande maioria não tinham a liberdade de escolher qual caminho trilhar. Era aquilo e fim da história. E aí a gente tá nesse momento em que toda a cultura atual, a mídia e pessoas bem-sucedidas falam sobre arriscar e largar tudo e tentar coisas novas, empreender e etc. Enquanto pra sua família isso é uma perda de tempo, não, você tem que buscar alguma coisa que te dê segurança, que seja sólido, que te garanta um futuro. São discursos muito diferentes, muito opostos, que ficam o tempo todo martelando na nossa cabeça e a gente não sabe literalmente pra onde ir. E não sabendo pra onde ir, a gente não vai pra lugar nenhum. E aí a gente se sente culpada por estar parado na vida enquanto ela passa, enquanto você deveria estar tomando algum tipo de decisão que vai mudar a sua vida, que vai dar um rumo na sua vida. E os seus pais pedem isso, a sociedade pede isso, os seus amigos pedem isso, cada um pede de um jeito diferente. Só que ao mesmo tempo que a gente hoje vê que existe uma liberdade muito maior pra gente escolher o nosso caminho, a pressão pra ser feliz, pra fazer alguma coisa especial, ela também existe. E aí você tem a pressão não só de fazer alguma coisa que não deixe você morrer de fome, mas também a pressão de que isso aqui não pode ser pesado, né? E aí você pensa, então na verdade eu não sou assim tão livre. A gente se dá conta de que o que mudou foram os itens que a gente tem que preencher, mas eles continuam lá. Fazer algo que ama, ser leve, não desperdiçar a vida e assim por diante. Não bastasse tudo isso que tá permeando a nossa cabecinha, às vezes a gente tem isso mais claro na nossa cabeça do que a gente quer ou do que vai deixar a gente mais realizado. Até tem a possibilidade, a gente até tem os meios e mesmo assim a gente evita viver aquilo. E aí eu tava pensando muito sobre isso, né? E é muito doido porque quando você decide deliberadamente, eu vou fazer isso da minha vida, você tá assumindo a responsabilidade daquela escolha.
Você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se você vai prosperar, se você vai falir. Se você, no fim, descobrir que aquilo não te faz feliz e que aquilo não era o que você queria fazer, a responsabilidade vai ser só sua. Você não vai ter nada pra culpar, porque você tomou aquela decisão. E isso assusta e paralisa muito a gente, mesmo que inconscientemente. Porque olha só, quando você faz as coisas porque é imposto pra você, seja a sua família, seja a sociedade, seja qualquer porcaria que tenha imposto aquilo pra você e aquilo dá errado ou aquilo não te faz feliz, não é sua responsabilidade. Aquilo foi imposto pra você, você só tava seguindo a correnteza, a maré. Seus pais queriam que você fizesse uma faculdade X, aí você foi lá e fez. E aí você tá infeliz, mas você sente na sua cabeça que a culpa não é sua, que você tá só vivendo conforme as expectativas de outras pessoas. Talvez seja mais simples lidar com o erro, com a frustração, com a infelicidade. Quando você escolhe uma coisa, você sabe que só você vai ser responsável por aquilo. Isso assusta muito, porque você trava na iminência de fazer alguma coisa que pode dar completamente errado e aí você vai ter que arcar com todas as consequências. Me dei mal. Só que isso não pode ser o que te paralisa. Nem isso, nem a culpa e nem a cobrança da sociedade podem influenciar em como você vai viver a sua vida. Ah, Stephanie, mas é muito simples você falar isso, né? Como se fosse só ligar e desligar um botão, né? Não me importar com isso. Não é simples. É muito difícil e todos os dias é uma briga, pelo menos na minha cabeça, é a briga do porque você tá fazendo isso estou fazendo isso porque acredito nisso, então eu vou fazer isso, mas vai dar errado, Stephanie. Não, mas eu vou insistir porque isso aqui tá me fazendo bem e é uma coisa que eu gosto. Não, Stephanie, por que você não para com isso e vai fazer uma coisa que vai te dar mais segurança? É uma conversa eterna e tem dias que um lado ganha e tem dias que o outro lado ganha. O famoso dia da bad, né? A gente tem que fazer essa escolha de eu vou tomar essa decisão por minha conta e risco, é minha responsabilidade. Se der errado, deu errado, mas foi uma coisa que você fez, que você escolheu. Não vai dar certo tão rápido. Não é uma história de contos de fadas, a não ser que você seja uma pessoa iluminada pelo pó de pirlim-pim-pim, vai dar certo no primeira vez que você tentar. Não vai. E sabe o quê? Não tem problema, porque a gente não precisa viver só de vitória. A gente tem que saber viver com os fracassos também, porque eles existem, eles sempre vão existir. Independente de você viver de acordo com o que as outras pessoas esperam ou de acordo com o que você acredita. A gente vai tomar decisões que podem sim levar para um resultado muito legal e resultados que podem dar completamente errado. Mas você escolheu, é um caminho seu. É muito difícil lidar com essas coisas quando tudo tá nas nossas costas. A gente tem que ir desconstruindo esse ideal do que é ter sucesso, do que é ser feliz. Ser feliz não é ausência de tristeza, não é ausência de dúvida, não é nada disso. Elas vão estar sempre ali. A gente tem que aprender a conviver com essas coisas e não falar, putz, eu vou evitar isso a todo custo. Que aí você vai evitar todo o pacote inteirinho da vida envolve isso. Tô intensa, eu tô falando essas coisas inclusive pra mim mesma. Respira fundo e aceita que o seu caminho, ele vai ser só seu. E por mais que as pessoas ao redor estejam prosperando, tá todo mundo dando certo, todo mundo cheio de sucesso, a gente não sabe. Vamos evitar viver olhando pra grama do vizinho, que não vai acrescentar em nada na sua vida. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que persistir. A gente vive muito o agora. Tudo tem que ser agora pra já. Nossa, não aguento mais fazer isso e não ver resultado. A persistência e a consistência naquilo que você está fazendo é muito importante para você não chegar um dia e falar, e se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse sido mais persistente? Eu vejo muito isso em relação a mim mesma. Vocês podem pensar, olhar o canal e falar, nossa, mas a Stephanie, ela não tem mais um emprego fixo, ela só vive de freela e do canal, e meu Deus, que bem sucedida. E aí vocês me perguntam como faz pra ser bem sucedida. Eu não sou bem sucedida. Isso foi uma aposta
na minha vida. Pode dar completamente errado e eu vou ter que fazer outra coisa, mas é uma escolha minha e eu vou persistir. Que a gente tem que dar tempo para as coisas acontecerem também. Não é de uma hora para outra, não é imediato. A gente precisa respirar fundo e dar tempo. Como eu disse, esse vídeo também é um vídeo pra mim, pra eu sempre assistir quando eu estiver querendo desistir e falar, cara, não vai dar certo. Não quer dizer que algumas coisas não vão dar errado. Elas vão. O importante é o saldo positivo no final. Quando você abre uma empresa, a empresa fica no vermelho, ó, um tempão. Aí depois ela começa a se pagar. Só depois que ela vai dar lucro. Então vamos ter mais paciência com a gente e com o que a gente quer pra nossa vida. É isso. Um beijo e até amanhã. Tchau!